da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê! Olá, Brasil! Olá, você aí de casa, você aí da academia, você aí lá fazendo faxina. Isso, você que acabou de dar um chilique na rua. Fale por você, Fale por Mabê. você. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E nós estamos de volta. Eu sei que vocês vão falar, ué, mas vocês já estavam de volta. É. Já saiu o episódio em 2025, mas eles são episódios que nós fizemos Antes. a Carol e a Mabê do passado. Do passado, exato. Aquelas que não brigavam na rua. Gente, a Mabê deu um chilique com um homem na rua hoje. É, gente, eu deixei, mas foi merecido. Mas acontece, E entendeu? acontece. E às vezes as pessoas precisam ouvir umas verdades. É verdade. E eu tava afim de Aquela, trazer né, eu verdade. passando pano. E eu tava afim de trazer verdades. É sobre entendeu? isso. Então, ó, que em 2025 você seja mais sincera, sincero Isso, aí. não guarda pra você. joga Mete o tudo- louco. Não mete. Cuidado. É, Mas enfim, feliz ano novo, Feliz ano então, novo, 2025. Estamos muito animadas com os episódios que vêm pela Exato. frente. E hoje nós vamos fazer nossa competição conosco mesmas? Conosco mesmas, conoscas dos passados, conoscas do futuro. Que é a nossa E eu quero dizer premiação. uma coisa, que a gente completou 5 aninhos. 5 em anos! janeiro. Gente, Amiga. passa muito rápido. Olha como, É mais tempo que o seu olha casamento. como eles crescem. É verdade. Né? É um outro casamento, de certa forma, né? Sim, nós somos sócios. Somos sócios, tem É, que... Tem que aguentar. Não foi com a Carol que eu peguei na rua, tá? Foi com um cara. Foi um cara X. Mas é isso, gente. Então, estamos aqui pra comemorar o ano de 2024, nosso 4º ano. É bom que dá pra decorar? Não, então não tá errado. São 5 anos. Então não dá pra sim. decorar com 4. É, não vai dar. Então, dá pra decorar pensando que é mais um. Então, 2024, fim de 4 2024, mais a um. gente... Não, tá certo. Em 2025, a gente fez 5 anos. Fez No 5 começo anos, do ano, a gente isso. faz... Que a gente começou em janeiro. Então, é É. isso. Então, dá pra decorar assim. Sei lá, o que eu tô falando? A gente... É o primeiro que a gente tá gravando. Desculpa qualquer coisa. É isso, gente. Essa grande loucura. E assim, Carol, eu queria perguntar pra você o que mudou em 2024 pro Modus No modus ou na Operandi? nossa vida? Aquelas vão Ela desabafar. começa a trazer uma lista. O que mudou? Acho que o mais importante foi que nós viramos um podcast Wondery. Da Wondery. É, da Amazon, igual o Caso Bizarro, né? Chique, O Caso gente. Bizarro nos puxou, puxou o Modus junto. Foi E, muito poxa, especial. foi o auge, né, pra gente, porque a gente conseguiu aumentar a nossa equipe. A Exato. gente, tanto que vocês estão vendo que a gente tá soltando esse episódio agora no comecinho de janeiro, mas tudo isso que saiu antes já tava gravado. Olha, tava Tinha assim, coisa da tranquilo. Aurelo, então tinha assim roteiro pronto, então por isso graças ao Wondery, porque a gente tem agora dinheiro pra pagar as pessoas. Não, e até hoje, a gente recebeu vários e-mails durante o final do ano, que eu acho que tem uma galera também que aproveita o final do ano, às vezes tá muito na correria, tá com alguns episódios pra ouvir, e aí uma Maratona. galera que acho que chegou, assim, no final do ano, querendo, tipo, onde que eu assino, onde que assina? E daí eu fui respondendo os e-mails, falando, gente, não tem mais assinatura, mas ó, ouve aí de graça, seja feliz Exato, e porque tal. é melhor, porque agora é tudo grátis. É tudo pra galera. É tudo pro povo. E foi muito legal, a gente apareceu lá na Times Square, né? O Wondery colocou a gente lá em New Nova York. Caraca, isso foi louco, né? Foi muito legal, gente. A gente vai deixar foto e videozinho, quem quiser fuçar lá no nosso site Modus Operandi Podcast. Isso. E que mais? E a gente foi no Curitiba Geek Literacon Sim, em novembro, foi, né? foi final de novembro, quase fim de ano já. Cara, foi muito legal. Foi muito Muito legal. Foi um dia maluco, assim, né? Tipo, a gente chegou e tal, e já falou com a galera. Depois a gente ficou horas pra Tirar conversar com todo fotinha. mundo e tal. Foi muito especial. Foi muito legal. Eu ganhei muitos mimos aquele Gente, dia. a gente ganhou Não muito esperava. presente, né? Ganhei O pessoal coisa- de Curitiba sempre é muito querido, né? Sim. É Uma uma vez eu galera fui em que gosta Curitiba, muito. não pelo Modus, mas eu ganhei umas capivarinha.
Na verdade, era uma grande capivara, porque lá tem muita capivara, Sim. né? Você que gosta. E ela tinha uma barriguinha, tipo, de grávida, e tinha um monte de mini capivarinha dentro. Ah, não, tipo matriosca, assim. É matriosca que fala? Não matriosca, porque não era uma grávida da outra. Entendeu? Ah, tá, era todos os Não era filhotinhos Dark, dentro de uma uma barriga. era mãe da própria filha, um negócio assim. Não. Calma, eu já fui longe. Mas sim, era grávida de gêmeos. Ai, Quadrigêmeos, que não sei. neném. Era muito lindo. É de pelucinha? Tipo laranjinha. Ai, que fofo. Eu guardei até hoje. Enfim, galera de Curitiba, muito fofo, foi muito divertido. E falando um pouco dos nossos apoiantes e tal, uma coisa que a gente queria muito fazer, e muita gente pedia também, mas a gente também queria, tá? A gente queria antes de vocês pedirem aquela. Era soltar uns episódios extras que a gente soltava antes só pros apoiadores. A gente soltou os, sei lá, os top 10, não lembro quantos saíram. A gente escolheu uns episódios a dedo pra vocês. Foi, gente. E soltamos extra, não E foi? fomos revisar, fomos ouvir de novo. Porque aquela coisa, quando a gente gravava pra galera, era uma pegada diferente, né? Era mais soltinho, E às né? vezes a gente tinha, sei lá, dava uma informação que tava acontecendo algum evento ali. Então, a gente teve que reouvir tudo. Não vou nem falar a gente, porque A Bruna, Carol e a perfeita. Bruna que fizeram esse processo aí. A Bruna nos salvou esse fim Mas de foi, ano. foi tudo, assim. Um beijo pra Bruna. Bruna! E pra nossa equipe, que é maravilhosa. Mas a Bruna brilhou. Setembro, a gente liberou o episódio do Rodney Alcala, que também era o Dating Game Killer, que teve o filme, né? Que a gente fez um evento Fez lá um no publi, cinema. a gente fez um publi. publi. Gente, eu amei ir no cinema com os Como operanders. chama o filme? O filme chama Garota da Vez. Isso, muito bom o filme. É muito bom, a gente gostou bastante. E a gente conseguiu assistir com vocês, então... Isso foi muito massa. especial, gente. E aí a gente também soltou esse episódio que já tava pronto em 2 partes, esse episódio É, enorme. a gente Aí a soltou gente ele juntou. Então, sério, a gente foi mães pra vocês Fomos em mães. dezembro e janeiro. Fomos Inclusive, mothering. se você tá ouvindo... Mother. Se você tá ouvindo isso agora e não ouviu esses episódios, ou você dá uma apoiava na época... Gente, você não vai lembrar todos os detalhes do episódio, tá? Ou se você lembrar, manda um e-mail pra gente e venha virar roteirista, porque, né? Haja memória. É verdade. Então, escutem os episódios. Saíram vários episódios novos também nesse meio tempo. Não foi só episódio das antigas, tá? Vamos então falar um pouquinho, né, de números de 2024, que a gente sempre traz aqui pra vocês. A gente postou um total de 47 episódios. Isso contando os episódios normais, mais os 4 últimos episódios extras, né, que rolaram aí no início do ano, antes dos apoios encerrarem. Que a gente terminou o rolê do apoio em 2024. Verdade. A gente esteve entre os top podcasts mais compartilhados e ouvidos do ano. Graças a vocês. Sim, gente, vocês sempre colocam a gente no topo, então a gente, de verdade, só tem a agradecer mesmo por vocês ouvirem tanto. O fim do ano é muito legal, galera postando raps, né, no Spotify e tal, sim. muito massa. A gente fez o videozinho também, foi muito legal, mandar um recado pra galera. A gente também esteve entre os mais ouvidos do Amazon Music, então assim, chique, entendeu? A galera ali no topo, sempre colocando a gente lá em cima. No Spotify, o Modus Operandi foi o podcast de True Crime mais ouvido de 2024. Sabia Chique, disso? gente. Uhul! Chique. É chique. É nóis! É muito chique, Top. sério. É muito legal. E assim, a gente ficou um total de 43 semanas nas paradas dos podcasts. Pra quem não sabe, são 52 semanas no ano. Então é muito tempo. Só pra contar pra vocês. A gente tá no top 5 podcasts de 500 mil de ouvintes. Então, gente... Eu choquei. Nossa, sério, assim... 500 mil, cara, é muita gente. Acho que eu nunca vi 500 mil na minha frente. É muita gente. De dinheiro ou de pessoa? Os dois. De dinheiro, com certeza. Qual é o máximo que você viu de dinheiro? Na sua frente? Não sei. Hoje em dia não tem mais dinheiro. É que minha mãe trabalhava no banco, né? E uma vez eu vi um cara chegar com uma várias maleta? notas. Com uma maleta, mas eram Na várias cueca? moedas. Não, pior que era moeda. E era um saco, porque naquela época não tinha máquina de contar moeda. Então minha mãe tinha que contar moedinha por moedinha. Mas eu lembro até hoje que o valor era tipo 21 mil e quebradinhos. Em moedas? Em moedas. Sim. Já tinha moeda Era de uma R$1? coisa tipo assim, não. Moeda Isso de R$1 foi... veio depois, né?
Isso deve ter sido em 97, eu não sei nem se... Não, era o real, sim. Já tinha moeda... Não, moeda de R$1. Não, eu tava tentando lembrar se era cruzeiro real. Não, acho que já era real. Cara, eu não sei se a moeda de R$1 teve desde o início. Será que... Deixa eu pesquisar. Pesquisa aí, que ano veio a moeda de R$1? Se você tá aí ouvindo a gente, tenta adivinhar. A moeda entrou em circulação em 1994. Caramba, tá vendo? Nossa, Eu não então tô tão super louca. tinha. Mas eu lembro que eram vários quebradinhos. Porque, na verdade, eram as moedas que, tipo assim, da vida toda do cara, assim, sabe? Tipo, era um cara, Nossa, tipo assim, um simples. senhorzinho de uma fazenda. E ele guardava, sei lá, moedas eternas, era isso. Enfim, né? Fugi totalmente do rolê. Vamos falar dos episódios, mudando de assunto. Então tá. Legal. Vamos falar então os 5 episódios mais ouvidos do ano. Sim, ó, Vamos Nath, conversar. rufa os tambores aí pra gente ir pro Vamos primeiro começar lugar. do número 5? Ah, pode ser. Começar ao contrário, pra criar emoção. E o quinto lugar é... Jeffrey McDonald, vítima ou assassino? Nossa, eu não esperava que esse ia bombar tanto. Acho que foi mais pro meio do ano, né? 207 o episódio. Eu acho que foi. O número 4 eu esperava. Que é o episódio 199, Paolo Macchiarini, Medicina Criminosa. Aí esse cara, que ódio desse homem. Sim. Esse episódio é daquele médico que fazia a cirurgia do... Como chama? Da garganta, né? Isso. E inventou um treco lá, mas era tudo fake, horroroso. Exatamente. Terceiro lugar. Eu esperava um pouco. Esse é muito bom. E esse tinha um doc, né? Tinha um... Tinha saído um doc da Netflix, eu acho. Então acho que ele tava bombando muito. Sim. Esse aqui também esperava, que é... Essa história é muito louca. É o 206, o Triângulo Amoroso Mortal. Gente, um caos essa história. E em segundo foi o Rodney Alcalo, né? O Dating Game Killer, que a gente postou bem na época do filme e tal. Então, enfim. por causa do filme, deve ter Então, bombado. acho que teve E também um episódio disso. gigante, né? Como a gente disse, eram 2. Ele é o episódio 224, pra quem quiser. Ele era um serial killer que foi num game show, né? Isso. E conheceu a moça. Na vida real, ele acabou que nem saiu com a moça, nada. Ela achou ele esquisito, ainda bem. E o primeiro lugar, eu não esperava. Rufar os tambores. Nossa, eu esperava. O mistério de Natália Grace, né? Natalie Grace. Que é aquela menina que era pequenininha, mas aí falaram, essa menina é adulta, tem uma coisa esquisita. Que falam que inspirou o filme Órfã, mas que... Tem nada a ver. Né? Eu acho que o filme contribui muito ruim pra... Tipo, ele trouxe uma reputação muito ruim pra ela. E eu esperava, porque esse episódio é um dos que a galera mais xingou a gente. Xingou? Porque tipo assim, vocês estão passando pano que ela é adulta assim. Gente, a gente tá falando de fatos, querido. Não, eu vi comentários de todo tipo, mas... Não, eu falo xingou, mas é que assim, eu acho que ela realmente era uma criança, falando. Mas enfim. Eu acho que isso não é aberto sabe? Tipo, tem coisas que você pode vir pro achismo. E, mano, tem coisas que, tipo, não dá pra falar, sabe? Sim. Eu acho que esse é um desses casos A galera criou uma teoria louca, né? Que eu acho que o filme ferrou muito pra... Tipo, é o tipo de coisa que não adianta o que você vai falar. O filme, ele contribuiu para as pessoas terem essa ideia. Agora, Carol, eu quero saber quais episódios te marcou esse ano? Um que me marcou negativamente, pode ser desabafo? Meu Deus, lá vem. O episódio do Gilles de Ré, o serial killer medieval, é o 215. E é uma história que meio que... É história, tem muita coisa real ali. Tem algumas coisas que podem ser lenda, tem algumas coisas que podem... A gente não tem muita certeza. E não tem um final específico, não tem falando, ele era, ele não era. E aí muita gente reclamou. Eu não gosto desse tipo de história, não tem final, é lenda. Não sei o quê. Só que assim, gente, o que tem? Trazer um episódio diferente, uma história... Eu achei super legal a história. Eu adoro histórias, tipo, antigas. Então, né? eu achei interessante. E muita gente reclamou, então esse episódio me marcou esse ano. Porque eu fiquei triste que muita gente não gostou e reclamou, não sei o quê.
Fiquei, poxa, eu tinha achado tão legal, mas eu falei, beleza, então a gente não faz mais assim. Vocês não querem, a gente não faz mais. A gente vai fazer sim. Que elas vão fazer assim, vocês vão ouvir sim. Cara, eu acho que esse ano a gente teve episódios bem marcantes, assim. Tô pensando um que A gente marcou teve o caso bem. das desaparecidas no Panamá. Cara, essa história é muito, muito doida, né? Muito esquisito muito quando acham a esquisito. mochila delas. Exatamente, da Gabi Petiro também, que a gente Sim. falou. Qual que é esse número do Panamá? Do Panamá Pra galera achar? é o 209. Da Gabi é o 214. Eu ia falar também do Olhos que Condenam, que é o 218. Muito bom. Que as pessoas falam há muito tempo desse episódio também. O caso da menina Araceli, que é o 222, as pessoas pedem muito também. Então acho que realmente teve bastante, assim, esse ano. Eu vou falar os que me marcaram, tá? Só eu um. acho só um. Só um. Então acho que eu vou falar um mais recente. Que eu vou ir ali pro Exorcismo da Annelise Michel. Que é aquele que inspirou Emily Rose. E eu acho que o Fantasma de Hammersmith também. Nossa, é bem interessante essa Que eu história. achei bem interessante. Uma em outra linha, acho que dois meio parecidos, é o episódio da Nickelodeon, né? Os abusos que rolaram Nossa, lá. sim. E o do Kevin Spacey, que são meio que na mesma toada, assim, de pessoas no meio da fama, né? E que nos últimos anos tem falado muito sobre isso, né? Mas é aquela coisa, a gente não tinha muita... tipo assim, a gente não tinha muito conteúdo pra falar sobre. Porque Sim. às vezes as pessoas pedem, né? A gente sempre fala, a gente precisa de um tempinho. Se acabou de acontecer o da Gabi, por exemplo, que a gente trouxe, ele aconteceu em 2021, ele até é recente, se a gente for pensar. Mas, cara, a gente precisou de 3 anos, porque na época que tava acontecendo, a gente tava acompanhando. Eu lembro que a gente via tudo no TikTok, tava, né? Foi um grande surto. Mas era aquilo, a gente não tinha ideia do que era. Mas aí depois, com o tempo... Tem que deixar investigar, Com né? investigação, a gente conseguiu trazer aí, de fato, como é que foi a história, né? E um que também é meio coisa meio Hollywood, assim, é o Bling Ring, né? O Bling Ring, E eu a gosto galera muito de gostou. episódios que não são só crime de assassinato, sabe? Sim. Outros tipos de crimes, assim. Acho bem interessante. Teve o Esse é mais, entre Bonnie aspas, Clyde também. inocente, né? Porque eram aqueles jovens que estavam querendo ter a vida... Gente, inocente, surto. mas é aquela coisa. A Ana Mendieta também mexeu muito Nossa, comigo. muito importante esse caso. Vamos relembrar, então, Bora. Vamos fazer aqui os vencedores do Modus Operandi Awards. Eu ia falar Modus Operandi Awards 2024. É o Mussum. Vamos. Então vamos lá. Vocês responderam um formulário no Google que a gente colocou no nosso Instagram. Se você não segue, Modus Pod. E uma das categorias era o episódio mais marcante nos Estados Unidos, porque, né, realmente tem muito caso americano, muito documentário, muita história, então a gente acaba fazendo bastante. E quem foi o ganhador? E o ganhador foi o episódio Olhos que Condenam, o 5 do Central Park. É o episódio número 218. E agora a gente vai pra categoria Episódios de Países Diversos. Porque aí os outros países que não são os Estados Unidos... É triste isso, né, gente? Mas é o que acontece. O ganhador foi um brasileiro, que foi o caso da menina Araceli, né? Que é o 222. E aí a gente fez uma categoria de episódio mais impactante com uma criminosa, uma mulher. E quem ganhou? O ganhador foi o misterioso caso das irmãs Papão, que é 219. Nossa, essas irmãs... Realmente, essa história eu gostei bastante. Essa história foi bem interessante mesmo. Eu gostou bastante. Episódio mais misterioso, eu achei super justo, que foi o 209 das meninas desaparecidas no Panamá. Chris Kremers e a Lisanne Fromm. Cara, porque esse episódio a gente tem até teorias para o que aconteceu com elas, porque realmente é muito estranho e... Não tem uma grande resposta, Não tem né? resposta, né? Mas tem muita teoria sobre, né? E o episódio de Halloween mais tenso ficou, né, obviamente, com o exorcismo de Annelise Michel, o 226. E não é pra menos, né, gente? A gente foi o que a gente falou aqui bastante. Mas é um episódio que realmente choca. Um episódio bem, bem triste, né, de acompanhar. Sim. Enfim, tudo que foi feito. E aí foi um dos mais votados. Um dos mais não, o mais votado. E a próxima categoria é investigação mais equivocada. Que infelizmente a gente mantém essa categoria todo ano, porque sempre tem alguma coisa, né, que os policiais ou se enganam ou não querem ver, ou já acusam logo uma pessoa, né? Infelizmente é um clássico.
E o ganhador não tinha outro, realmente, episódio 218, o Olhos que Condenam, né? Os 5 meninos do Central Park. E em segundo lugar é um episódio também que dá muita revolta, que é o 204, pertinho do outro, né? O Aaron Quinn e a Denise Huskins, o Pesadelo Americano. Que lembra que a mulher vai sequestrada, daí acusam o cara, Nossa, ele é um fala... caso muito esquisito, E ele fala que foi né? umas pessoas vestidas de mergulhador na casa e todo mundo... Que, mano? Como assim? Que história é essa? E aí acusam ele, daí... Gente, o caos essa história. Realmente chocante. E realmente... E quanto a Olhos que Condenam, só queria fazer um comentário que ele é basicamente o símbolo do que é uma investigação equivocada, E né? de injustiça, de racismo. Injustiça, de racismo. É assim, é muito, muito, muito triste. E agora, episódios com mais reviravoltas. O ganhador foi a gente nem lembrou desse. O 202, o Assassinos da Lua das Flores. O caso Osage, né? Que gerou o filme do Scorsese. Desse caso. Eu acho que ele é muito... É um monte de assassinato, né? Mas acho que é um crime que fala muito sobre a sociedade naquela época. Fala, né, sobre xenofobia, tem racismo, tem... Acho que a gente sempre fala aqui, né, como os crimes refletem a sociedade. Eu acho que esse é um crime... Esse é um caso também que mostra muito a ambição, né? Ninguém tava se importando com os caras lá nas terras. De repente, descobriu uma coisa aqui nessa terra. Essa terra é valiosa. E aí queria tirar tudo já deles. Então, é o típico caso que fala do como o capitalismo é extremamente violento. O segundo lugar, eu acho válido falar também, que teve muita reviravolta, que é o 223, mais recente um pouquinho, as tragédias da família Steiner. Lembra desse? Que, nossa, realmente, o menino foi sequestrado, daí ele, lá quando ele cresce sequestrado, né, praticamente, aí chega um outro menininho, e aí, enfim... Que ele ajuda, né, enfim... Bem bastante reviravolta, infelizmente, nesse caso, coisas bem tristes, assim. E a única parte boa, né, dessa enquete toda é a pergunta do melhor fandom do mundo. Que mais uma vez... que a gente só põe uma opção. 100% dos votos. Os operandes. Gente. Ai, gente, acho que a gente só tem a agradecer. Esse episódio é uma grande... comemoração, agradecimento pra vocês. Também relembrar, né, quem não ouviu todos esses episódios, vai lá atrás. E só agradecer, assim, que 2025 seja melhor ainda. Agradecer a Wonder e nossa mãe, nosso pai, tudo, que tá mantendo a gente viva hoje. E acho que é isso, agradecer a minha parceira, Mabê, que estamos juntas há 5 anos. Aí, né? Nessa correria, nessa loucura, mas que seja muito especial pra vocês. Muita paz, muita saúde, amor, sucesso. E é isso, né? Então a gente volta semana que vem com um episódio normal. Não briguem com a gente, tá? Fim do ano, a Mabê ficou sem voz. Que ela não conseguia nem mandar um áudio no Zap. Eu fiquei, assim, sério, quase 4 semanas doente, de verdade. Foi assim... muito forte. Foi muito forte, foi muito pesado, assim. Mas agora já ressuscitei, já estou boa de novo. E é isso, semana que vem a gente já tá de volta aí com episódios tudo novinho pra vocês. E não deixem de escutar os últimos episódios aí, se você perdeu o fim do ano. Dá uma olhadinha aqui que você não ouviu, que tem muita coisa boa. E é isso, então vamos pra 2025. Bora. E bora. Beijo. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.